Bom, pessoal, vamos começar um vídeo aí, um test drive aqui do Onix Plus. Esse aqui é o Onix Plus LTZ. E vou fazer um videozinho bem diferente, porque a maioria dos testes que a gente vê aí no YouTube, a maioria é sempre na cidade grande, aquele asfalto perfeito. E hoje eu aproveitei que eu aluguei esse carro, né, pra ver ao interior de Goiás. E o asfalto aqui é uma porcaria. Eu vou passar a impressão para vocês de como é ter esse carro, né? Como é a suspensão desse carro rodando no interior. Eu parei num lugar bem estratégico aqui porque o sol está pegando bem em cima da multimídia. E você pode ver que a visualização dela é perfeita, né? A qualidade dela é muito boa. E vamos lá. Eu já posso até ressaltar uma coisinha aqui para vocês, que é o seguinte. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas o tanque tá 2 quadradinhos acima de meio tanque. Ontem à noite, quando eu parei o carro, que foi a última vez que eu usei, ele estava um quadradinho antes do meio tanque. Ou seja, ele subiu aí milagrosamente 3 quadradinhos no tanque de combustível. Sabe Deus por quê. E não estava parado nem descida nem subida, estava no plano. Então vamos lá. Essa parte aqui o asfalto é muito bom, então não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas é um asfalto assim bem poroso, bem grosso. Não é aquele asfalto silencioso, sabe, lisinho. Aqui é a cidade de Goianápolis, interior de Goiás. E eu acho que aqui reflete bem a realidade de muita gente que tem dúvida de comprar esse carro e não sabe, né, como é ter esse tipo de carro numa cidade pequena, com asfalto ruim. Aqui eu vou passar por partes aqui de paralelepípedo. Foi a primeira vez que eu andei nesse carro, pessoal, e nunca tinha tido nenhum tipo de experiência com ele, né? Eu aluguei esse carro pra fazer essa viagem, já com a intenção de fazer esses vídeos. E aproveitei e tirar uma dúvida, porque eu sempre observei o seguinte: carro aspirado com câmbio automático, ele sempre funciona muito bem, principalmente esses câmbios automáticos de 6 marchas de hoje. Até mesmo no Onix 1.4 da geração anterior, o câmbio funcionava muito bem. E eu percebi que certa vez eu aluguei um Virtus e eu vi que o câmbio não respondia tão bem, não conversava muito bem com o motor. Apesar de ser um carro muito afiado, o Virtus, mecanicamente, ele não respondia muito bem, ele ficava meio indeciso. Às vezes trocava a marcha e dava um pulo pra frente, reduzia, né, quando não tinha necessidade. E eu vi que isso se repete aqui também. Às vezes você dá uma apertadinha a mais, ele reduz e dá um pulo pra frente. E eu acho que isso é uma característica do carro turbo. Eu acho que é muito difícil pra central do câmbio, pra inteligência do câmbio, identificar perfeitamente quando a turbina entra. E consequentemente ele dá esses pulos para frente quando ele reduz, que coisa que se fosse num carro aspirado ele reduziria e seguiria tranquilamente, porque a faixa de torque do motor aspirado ele é mais linear. Então ele reduziria e iria seguindo o percurso que você está fazendo no momento. Mas como o turbo, quando ele reduz, ele entra com a turbina cheia, ele reduz e cai para a faixa de giro que a turbina está cheia, e já está praticamente 100% do torque entregue ali disponível, ele dá um pulo para frente. Mas vamos lá, falando do carro, a suspensão do carro, ela não é a melhor da categoria. É uma suspensão muito boa, ela passa a sensação de robustez, que é uma característica também do Onix anterior, né?
passa a sensação de robustez, ela não passa a sensação de fragilidade, mas é uma suspensão muito dura. Só que ela é um duro confortável, é uma suspensão firme. Só que eu tive observando, principalmente quando você passa, não sei se vocês vão conseguir observar aqui. Aqui já é um paralelepípedo misturado com asfalto. Ele é um duro, a suspensão ela tem um curso convencional, como toda suspensão, só que ela tem um curso confortável. Parece que a partir do momento que ela ultrapassa o curso, quando ultrapassa 50% do curso dela, ela fica desconfortável, ele fica um duro desconfortável, entendeu? Então assim, pra quem mora em cidade interior e vai rodar em cidade de interior, aqui eu tô subindo essa avenida aqui é uma avenida que ela foi asfaltada burramente em cima do paralelepípedo, sem preparo nenhum. E como aqui passa muito caminhão, boa parte do asfalto já sumiu. Então ficou pedaço do asfalto e pedaço do paralelepípedo tudo misturado, né? Então na volta, quando vier descendo, vai ser só no paralelepípedo. E a gente vai ter muito asfalto ruim aqui pra gente tentar fazer uma análise bem legal aqui. Mas continuando, a partir do momento que ele passa um pouco do meio curso do amortecedor, que o amortecedor tem aquele curso que ele vai até o final, e quando chega no final ele dá o final do curso. Quando ele amortece, que chega no meio, ele já fica desconfortável. Então se você mora numa cidade que tem talvez só remendos de asfalto, não tenha buracos, só remendo suave, né? Talvez ele se saia muito bem, vai ser um carro confortável. Mas aqui no caso da cidade aqui que eu estou, aqui que é Goianápolis, que tem muito paralelepípedo, tem muito buraco, tem remendos assim, eu acho que aqui já tem remendos em cima de remendos várias vezes. A suspensão começa a ficar um pouco incômoda, ao ponto de ficar um pouco desconfortável. Como eu já tive um pouco de experiência aí com praticamente todos os carros desse segmento aqui, eu vou parar aqui para fazer a volta aqui. Existem carros desse segmento com suspensão melhores. Essa suspensão dele aqui lembra muito a suspensão da geração anterior, que no caso foi a primeira geração do HB20S. Ela também tinha essa característica, que quando chega para o final do curso ela fica desconfortável. Comparando com os outros do segmento, ela aqui nesse ponto aqui, ó, a suspensão já fica barulhenta. Vocês não sei se vocês vão conseguir ouvir, o carro tá sacudindo muito. Aqui, eu acho que isso aqui só foi asfaltado uma vez, deve ter sido uns 30 anos atrás, e depois foi só remendo atrás de remendo, tampando buraco, e ficou essa coisa horrível que tá aqui. Os carros de outro segmento, no mesmo segmento dessa categoria, existem carros mais confortáveis, como é o caso do Cronos. A suspensão para essa situação aqui, eu acho que o Cronos ele se sai melhor, a suspensão, eu digo, né? E no paralelepípedo aqui, como a gente já está agora, a suspensão é confortável. Aqui faz um pouco de ruído, mas como eu falei, eu estou em viagem, estou com a minha família, a esposa e 2 filhos, então tem muita coisa aqui dentro. Vocês conseguem ver aqui a cadeirinha, né? E então vai fazer um pouquinho de barulho aqui dentro, mas assim, isso eu garanto pra vocês que pelo menos nos 11 mil quilômetros que o carro tá aqui, ele não tem muitos ruídos internos não. Tem basicamente que são das coisas soltas aqui dentro. Eu vou zerar aqui o computador de bordo. É uma das coisas que me incomoda aqui, a posição do controle do computador de bordo, ficar no bracinho aqui do limpador de vidro. Eu não consigo entender isso. Quem é que imaginou que seria uma boa opção, melhor do que colocar no volante? Então, falando que aproveitar que eu tô atrás desse caminhão aqui, não tem muito o que falar. Falando aqui da multimídia, eu gostei muito dessa multimídia. Eu achei só que ela tem ela é bonita, sabe? Esse ressalto que ela tem aqui.
Só que ela faz você pensar erroneamente que isso aqui é tudo a multimídia quando tá desligado, né? E não é só um quadradinho pequenininho. Mas assim, a qualidade de imagem dela é melhor do que do... Eu acho que é o melhor da categoria. Arrisco a dizer que é o melhor da categoria. Ela é o que mais se aproxima da tela de um celular. Não digo nem ao toque, mas a qualidade. Não sei se vocês entendem, mas ela passa a sensação de ter um PPI, que é o pixel por polegada, muito alto. Então ela é muito bem definida. Lembra muito como se você estivesse olhando para um iPhone ou para isso assim, quando tá aqui no Waze, pelo menos, né? Como se você estivesse olhando para o Waze no iPhone ou até mesmo no Galaxy S, da linha S, né? S10 ou S20. Então assim, eu gostei muito. Ela é fluida, não, pelo menos no meu tempo de uso aqui, no final de tudo eu vou ter rodado aí uns 1.200 km com o carro. Eu ainda vou seguir viagem com o carro ainda, não ir voltando para casa. Eu moro em Brasília, mas ainda vou seguir mais ainda pro interior de Goiás, outras cidades. E basicamente é isso. Com relação a... vai ser o caso de muita gente, às vezes tem dificuldade com valetas, rampas de garagem. A rampa da casa onde eu estou hospedado é uma rampa muito íngreme e ele não raspou. Eu jurava que ia raspar. Entrei de ré, entrei de frente e não raspou. E aqui na cidade aqui é muito comum ter literalmente um quebra-mola lá na entrada do... Não é muito bem feitinho, não sei se vocês conseguem ver, mas olha só que algumas entradas de garagem tem meio que um degrau do meio fio, tá vendo? Eu vou passar mais devagar aqui pra vocês olharem. Aí vocês estão vendo? E isso, quando o carro vai descer, quando você tá saindo, que ele desce desse degrau, ele dá uma amortecida. Normalmente o carro raspa quando ele amortece, né? Nesse tipo de situação. E nesse caso aqui ele não raspou nenhuma vez. E a situação lá é um pouco pior, bem mais inclinado, e não raspou nada. Então eu acho que muito dificilmente alguém vai ter problema com valeta ou rampa de garagem com esse carro aqui. Voltando a falar da suspensão, quando eu moro em Brasília, quando o asfalto é bom, como é o caso de Brasília raramente, pelo menos os percursos que eu faço, raramente você acha um asfalto ruim. É muito difícil achar um asfalto ruim. Então a suspensão aqui ela é perfeita. Então você vê que são dois casos extremos. Alguém pode falar que a suspensão é maravilhosa, o carro é muito bom, só que é muito bom para rodar onde? Para esse tipo de asfalto aqui que a gente está rodando, eu não recomendo. Como eu te falei, tem carros melhores no mesmo segmento, mas para Brasília, uma situação que a pessoa ande sempre com asfalto bom. Tem algumas situações também que eu já vi, de situações de interior de São Paulo, que eu já fui também. Esse carro aqui seria perfeito, perfeito mesmo. Agora para asfalto como está aqui, e é difícil porque às vezes quando você vai comprar um carro, você dá uma volta no quarteirão da concessionária e eles chamam isso de test drive, né? Aí a pessoa acaba se arrependendo. Você vê muita gente reclamando, falando que comprou o carro e o carro não é tão bom. Aí você vê as pessoas respondendo coisas do tipo: ah, mas você não andou no carro porque não viu isso antes. Mas é porque se andar no carro que a concessionária julga ser um test drive, você nunca consegue abranger todos os tipos de situação. E na maioria das vezes eles vão colocar a melhor situação possível para que você tenha a melhor impressão possível do carro, né? Então, basicamente é isto. Coisas de interior. Um Escortezinho aqui na frente com a placa totalmente apagada. Não dá pra ver nada, absolutamente nada. Digamos aí que de 0 a 100% de visibilidade, a placa dele deve estar com 5. Não sei se vocês vão conseguir ver.
Ai, ai, ai. Vocês estão vendo como a suspensão ela é ruidosa quando você pega buraco? Não sei se vocês conseguiram ouvir como eu ouvi. Como eu ouço aqui, né? Esse carro ele tá abastecido com gasolina. E eu fiquei muito surpreso com o consumo, porque eu vim dirigindo pra cá e eu não vim com a intenção de fazer boa média de consumo. Quando eu quero fazer boa média de consumo, o que eu faço? Eu venho dirigindo no pé, sem piloto automático. E peraí, sem piloto automático. E que o piloto automático, às vezes quando você chega na estrada, chega a subida, ele reduz sozinho, às vezes ele reduz muito desnecessariamente. E isso acaba elevando muito o consumo, né? E eu vou dar uma volta maior aqui pra gente tentar fazer uma média de consumo mais razoável, né? Mas vamos lá. E vim no piloto automático e fiquei surpreso quando eu vi na estrada. Não sei se eu cheguei a completar a informação anterior, que o piloto automático reduz muito e estraga um pouco o consumo, né? E eu vim sem pretensão de fazer uma boa média de consumo. Rodei 200 km e cheguei aqui com uma média aí de 17,2 km por litro, com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E o dia tava quente, como está agora, e ar-condicionado ligado na velocidade 3 aqui, praticamente no máximo. Tô dizendo isso porque tem muita gente que acredita que quanto maior a velocidade do ar-condicionado, mais o carro bebe. Mas se você acredita nisso, então você leva isso em consideração. Eu não acredito. E o carro fez 17,2 km por litro. Achei simplesmente excelente, maravilhosa a média de consumo. E andando rápido, andando na faixa aí de 140, 150 km por hora, o carro fez uma média aí de 12,5 km por litro. Então achei fantástico a média de consumo. Eu vou tentar rodar um pouco mais aqui para tentar passar uma média para vocês aqui de consumo mais real. Não sei se vocês conseguem ver o asfalto, simplesmente vergonhoso daqui. Mas se vocês alguns de vocês moram no asfalto pior que isso daqui, gente, pelo amor de Deus, é meus pêsames. A única coisa que eu posso dizer. Eu vou ver se eu consigo pegar um pouco de uma parte aqui sem ser asfaltada, sem ser estrada de chão. Mas então na estrada, isso eu vou falar no vídeo que eu pegar na estrada. Na estrada a suspensão é simplesmente assim maravilhosa. Que eu digo assim, para conforto, né? E tem um defeito que eu achei simplesmente apavorante, que é a estabilidade na estrada, que eu achei horrível. A estabilidade desse carro na estrada. Conferi pressão de pneu, conferi tudo e tá tudo perfeito. A estabilidade realmente não é ruim para você andar em velocidade mais alta. Quando digo estabilidade, eu me refiro a curva. Em linha reta todo o carro é tranquilo, esse aqui também, mas para a curva ele é bem ruim em velocidades mais altas. Arrisco a dizer que um Up tem estabilidade melhor que esse carro em curva na estrada. Eu não vou descer muito aqui, mas assim, nesse tipo de pavimento aqui, que é uma estrada de chão, eu conheço isso aqui como estrada de chão.